A paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe em mais esse encontro aqui no nosso canal da Obra do Coração. O homem não separe, coloquei como título desse vídeo, essa frase de Nosso Senhor. O homem não separe aquilo que Deus uniu. E nós queremos ver neste encontro a diferença que existe entre um casamento e um matrimônio. Isso vai permitir que a gente entenda um pouquinho melhor por que não pode existir e não existe separação quando existe um matrimônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O texto de Marcos 10, de 1 a 12, aqui você pode encontrar na descrição desse nosso encontro e fazer a sua reflexão. Jesus está, mais uma vez, cercado pelo povo e seus discípulos. Ele faz ensinamentos sobre o casamento. É interessante que esse ensinamento de Nosso Senhor não é em si uma novidade, ele apenas confirmou aquilo que era a vontade do Pai e tirou aquilo que é fruto da humanidade, da carne. Ora, talvez nos dias de hoje esse assunto seja muito mais visto na ótica humana do que na ótica divina. Não seria diferente também porque quando Jesus é perguntado por que Moisés deu carta de divórcio, a resposta foi essa: a dureza do coração das pessoas. No tempo de Moisés, no tempo de Nosso Senhor, nos dias de hoje, quando nós assistimos pessoas ficando felizes por causa da aprovação do aborto, claro, nós temos que olhar com um olhar de compaixão para essas pessoas também. Mas não faz nenhum sentido se alegrar porque pode matar. Então, a sociedade está de fato desnorteada porque está longe de Deus. E quando a gente vê essa situação de Moisés, que é pressionado a dar cartas de divórcio, também nós vamos entender que outras autoridades religiosas são também pressionadas a ceder, pressionadas a fazer aquilo que não querem por causa de consequências. Na realidade, todos nós devemos arcar com as consequências e não devemos evitar pagar o que devemos. Em que sentido que eu digo isso? Se errei, se fiz o mal, eu preciso pagar por aquela situação que criei. Então, aqui para falar que ninguém pode apagar aquilo que Deus selou, aquilo que Deus fez. Então, quer dizer, ninguém pode separar uma união feita por Deus. Porque tantos casos de separação, então, nós podemos ver nos dias de hoje. Exatamente porque não se faz a devida preparação para o casamento. Infelizmente, aqui falando para nós católicos, infelizmente,
não há uma preparação suficiente ou eficiente para um casamento. Daí que as pessoas, seguindo o rumo natural da vida, elas vão se casar e, no entanto, elas não terão condições de sustentar aquele casamento. Mas não seria por falta de aviso. Nos dias de hoje existe uma gama de comunicações, cursos e formação disponível, de maneira que a pessoa, quando está se preparando para o casamento, pode muito bem também estudar um pouco mais e se preparar melhor para esse momento tão importante. Poucos conhecem a dimensão salvífica e santificadora do matrimônio. Na verdade, as pessoas confundem muito e não distinguem o que é o matrimônio e o que é um casamento. Veja bem, quando falamos de casamento, aqui nós estamos falando de uma união entre um homem e uma mulher de acordo com o Código Civil. Então existe a lei civil que regulamenta a união civil. E essa lei pode estabelecer muitas coisas, inclusive que essa união pode ser de pessoas do mesmo sexo. Ok, isso é um problema político, não é um problema religioso, embora nós sabemos as consequências destruidoras desse tipo também de situação. Mas como aqui não é para comentar isso, nós estamos falando do como o matrimônio é santificação, do como o matrimônio é importante para o processo de salvação daqueles que escolheram casar. O matrimônio é um consentimento livre entre as pessoas, quer dizer, eles produzem o sacramento, um meio de salvação. É interessante porque nós recebemos o sacramento do crisma das mãos de um bispo, recebemos o sacramento da ordem também das mãos de um bispo. Recebemos o sacramento da penitência através de um sacerdote, da Eucaristia, enfim. Então, os sacramentos nos vêm através da igreja e o matrimônio também um sacramento que vem a partir do consentimento das partes. E a igreja ali, o sacerdote, o diácono, quem preside aquela cerimônia, é uma testemunha da união de duas pessoas. Aquele casal que se aproxima de Deus porque acreditam que um outro conduzirá para o céu. Um ao outro conduzirá para o céu. Por isso que é diferente. O casamento é um contrato onde pode se estabelecer N coisas e normalmente se fala só da questão financeira, separação de bens, comunhão de bens, mas um casamento é um contrato onde se pode colocar muito mais coisas do que isso. Já o matrimônio não. O matrimônio é um consentimento entre as partes. Eu declaro para a igreja, eu vou cuidar dele. Ela declara na frente do padre, quer dizer, diante da igreja, eu vou cuidar dele. O matrimônio implica em doação, mas uma doação de si mesmo, porque o homem se doa para a esposa e a esposa se doa para o marido. Então, nós assim vamos
concluir esse nosso encontro, pedindo a Deus a abertura de coração para entender o como Ele quer nos santificar através de um matrimônio que se curva diante da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.